Pessoal, recado rápido antes do vídeo. Memória de peixe aqui esqueceu, né? Eu abri as vendas para o curso sobre eclipses no mapa natal, para vocês conseguirem identificar eclipse, entender o que significa eclipse, entender a duração do eclipse, possíveis significados, como monta o mapa, como é que descobre isso no mapa. Enfim, pacote completo, são 7 aulas interessantíssimas, muito boas. O link de vendas está aqui embaixo e para saber mais, para ter mais informações, é só você entrar ali no meu canal do Telegram, que também tem muitas outras informações para tirar dúvidas, o que que tem, o que que não tem, enfim, tá? Agora bora pro vídeo. Muito obrigada. Bom, pro Dia das Crianças eu resolvi trazer um conteúdo especial com a revelação, a grande revelação, né, de um dos pontos principais do mapa, mais do que o signo solar, tá? Muito mais que o signo solar, que vão trazer pra gente informações sobre um pouco do nosso comportamento ali quando crianças. É claro, gente, é claro que vão ter outras questões ali envolvidas, né? Mas a criança é principalmente a lua dela, tá? Ela é principalmente a lua. Então eu vou descrever algumas luas aqui e falar do comportamento como criança, e aí a gente vê se combinou com a maioria aqui, ou se a gente vai ter que olhar outros aspectos do mapa, porque é claro, gente, não tem como descrever tudo só com base na lua, mas algumas características a gente pode trazer aqui, tá? Meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui do canal Orientação do Alto, para quem tá chegando agora, já se inscreve aqui porque tem muito conteúdo bom de astrologia, dá para sair daqui quase astrólogo já, de tanto conteúdo que tem. E enfim, vamos para os fatos, né? Por exemplo, a pessoa que tem lua em Áries, nasceu com a lua em Áries, né? Principalmente se ela estiver crescendo, a tendência é ser aquela criança um pouco mais valentona, briguenta, sabe? Que não gosta de chorar. Então, se ela fica frustrada com alguma coisa, ela tende a ficar um pouco mais raivosa, um pouco mais brava, ela tende a ser um pouco mais independente, né? Ela tem ali uma tendência ali a não querer cometer erros e não demonstrar fraquezas, né? É uma criança mais guerreira. Isso pode acontecer também um pouco com a lua em escorpião e a lua em capricórnio, que também são signos marciais. Mas a diferença é que a lua em escorpião, ela não vai querer demonstrar muito sentimento, ela vai ser um pouco mais reclusa e mais desafiadora, né? E a lua em Capricórnio, ela vai querer demonstrar maturidade e responsabilidade. Então é aquela criança que é mini adultinho, tá? Eu tenho lua em Capricórnio, né? Então minha brincadeira quando criança era brincar de ser adulta. Gente, sério, eu não brincava. Eu brincava de estudar, brincava de alguma parte, alguma profissional, né? Ou eu era secretária, eu era professora, ou eu era jornalista. Eu sempre brincava de ser gente grande, tá? E era aquela brincadeira super organizada, gente. Sério mesmo. A criança que tem uma lua em touro, ela tem um pouco mais de facilidade em ser criança, né? Ela vai ser mais sensorial, ela pode ter ali essa tendência a gostar de sentir as coisas, os cheiros, os sabores, né? Ela pode ser um pouco mais lentinha também, um pouco mais apegada, carinhosa. A criança com lua em gêmeos, ela vai ter uma necessidade muito grande da comunicação, do aprender, da novidade. Então, ela tende a ser uma criança um pouco mais observadora e divertida. A criança com lua em câncer vai ser parecida com a da lua em touro, só que bem mais xodozinha, bem mais apegadinha. A lua em peixes também pode trazer isso. A diferença é que com a lua em peixes, a tendência é que fique um pouco mais imaginativa no mundo da lua, né? Também vai ter essa relação empática, essa relação sentimental e caseira, né? A lua em câncer também é muito caseira. Mas a diferença é que vai ser ali, tem uma tendência de um pouco mais lúdica, né, na lua em peixes, um pouco mais dispersa muitas vezes também, né. A criança de lua em leão vai ser aquela que nasceu para arrasar, assim, sabe, bem firme, às vezes até um pouco autoritária, né, ali, centro das atenções, muitas vezes vai se interessar, principalmente menina, com questões um pouco mais vaidosas, mais glamourosas, né? Ah, detalhe, assim, é que
Obviamente, né? Se tiver ali um ascendente, um sol, pode ser que tenha algumas dessas características, né? Eu, com criança com ascendente em leão, eu adorava um óculos escuro, fazer uma pose, mas ao mesmo tempo, com a lua em Capricórnio, eu era uma criança super tímida, né? Então era só em casa e só de brincadeira. Então a gente vai ter uma misturinha assim, né? Agora lembrando e tal. É, Aí a gente vai ter também a tendência ali de uma lua em virgem, aquela criança que é um pouco mais ordenada na brincadeira, né? Eu tenho um irmão mais novo que ele tem a lua em virgem no meio do céu, né? Então ele brincava, gente, olha só, né? As crianças com lua em terra, eu e meu irmão. Imagina como é que é a minha mãe. Ele brincava no tapetinho e, gente, parece estereótipo de brincadeira, de signo, mas é muito real isso. Aí ele não saía do tapetinho dele, ele sempre brincava num tapetinho, qualquer tapete que ele via, ele brincava, ele não sentava no chão, porque ele não queria se sujar. E minha mãe nem tinha essas neuras assim, sabe? Mas ele tinha dentro dele, que ele não podia se sujar. E bem organizadinho, assim, sabe? Bem, desenvolveu a fala muito cedo também, né? Enfim, então uma tendência ali, né, da criança com lua em virgem é também um amadurecimento precoce, tá? Depois a gente vai ter ali uma tendência de uma lua em Libra, ela não vai ser tão expressiva, né, assim, de algo tão forte. A tendência é que ela tenha ali uma necessidade de embelezar, uma necessidade de uma busca emocional pelo contato, pelo relacionamento, por dividir aquilo que está sentindo, por expressar, por apaziguar, coisas assim nesse sentido, tá? Como eu falei da lua em escorpião, ela também pode ser bem competitiva, assim como a lua em Áries e a lua em Capricórnio. Aquela criança que vai querer ser a melhor da turma, ou vai querer ter algum destaque de alguma forma ali, ou em brincadeiras, alguma coisa assim, tá? A, a lua em Sagitário pode ser aquela criança também muito longe, devaga, curiosa, pode ter um gosto por aventura ou por descobrir coisas, por estudar, aprender alguma coisa diferente, né? E pode ter ali também algum senso religioso, alguma fé, alguma crença nata na criança, assim, de uma forma muito natural e espontânea, tá? É, Até no caso desse meu irmão mais novo, ele sempre foi assim de rezar, gostava de rezar. O meu marido também tem lua em Sagitário. Ele andava com tercinho pela casa, assim, rezava bastante. Ele conta várias coisas assim sobre isso, é bem interessante. O meu irmão ele tem o Mercúrio em Sagitário, que no caso é dispositor da Lua, tá? Por isso que eu tô só explicando aqui pra vocês. A Lua em. Falta a Lua em Aquário só, né? Falta só a Lua em Aquário, que eu não falei. A Lua em Aquário é diferentona, né? Vocês viram que eu já deixei por último porque ela é diferentona. Não vai ter exatamente uma forma de expressão. Pode ser muito inventiva, pode ter uma visão ali à frente do tempo, pode ter uma forma muito surpreendente de lidar com as emoções, mas é claro, vai depender do dispositor, no caso Saturno, Urano para moderna, porque a gente tem que lembrar que Aquário é o signo do homem. E o homem, ele é diferente porque somos nós. Então é bem difícil a gente definir o signo de Aquário. Claro que tem várias, né, aulas e aulas sobre o signo de Aquário, mas na aplicação simbólica ele acaba dependendo muito de outros pontos e outros fatores no mapa. E olhar para os animais ou para objetos, né? Como são os signos, é muito mais tranquilo e muito mais fácil da gente compreender do que puxar ali o aquário, que é o homem. Então, pode ter um comportamento de destaque, pode ter um comportamento de observador, pode ter uma necessidade emocional ali de se responsabilizar ali, ou ser inventivo, né? Ter uma visão diferente das coisas. Enfim, gosto por tecnologia, né? Vai depender, e é claro, gente, a gente tem que olhar o restante do mapa. Então não vem aqui reclamar nos comentários que o seu não deu certo, porque é claro que não vai dar certo, porque senão a astrologia já estava na ciência e ela não está na ciência, porque ela é uma relação simbólica, ok? É simbolismo puro e a gente tem liberdade, a gente tem livre-arbítrio, isso não é determinista. Ajuda a gente a se guiar, ajuda a gente a se orientar muito, mas a gente tem que lembrar que a gente é único e isso é maravilhoso, é fantástico, são várias possibilidades de manifestação simbólica também, tá? Então eu falei pequenas frases, mas dentro de cada lua a gente tem aqui inclusive playlists sobre a lua nos signos
para você saber mais sobre isso. Foi só uma homenagem, né, de Dia das Crianças, de relembrar um pouquinho os velhos tempos e te ajudar também a lembrar de como você era como criança. Conta aqui nos comentários como é que você era quando criança e qual a sua lua e o que, que você vê no seu mapa que, né, expressa melhor seu comportamento como criança. E feliz Dia das Crianças, né? Até a próxima, gente!